Fala pessoal, vamos dar início à nossa aula aí. O tema de hoje é transportes e energia. É o tema 9. Show? Bom, primeiro vamos falar sobre os sistemas de transporte. O primeiro deles, tá, é o rodoviário. Acho que esse é o que vocês estão mais acostumados, né? Porque a gente fala de rodovia, a gente lembra de caminhão, carro, moto, veículos automotores em geral, terrestres, tá? Movidos a roda. Mas tem que falar roda porque o trem é um terrestre, mas não tem roda, então não é rodoviário. Tá? No Brasil, é o sistema de transporte mais utilizado, tá? Atualmente. Como vantagem, né? O custo de implantação dele é muito baixo. Tá? Então, a curto prazo, ele é vantajoso, o seu gasto é muito baixo. Então, o Brasil, como só o processo de urbanização foi bem rápido, acabou que o Brasil teve que adotar esse método aí, esse sistema aí, para a economia poder acompanhar. A gente não tinha recursos suficientes para investir em sistemas mais caros. Porém, tem algumas desvantagens pesadas, né? É aquele famoso caso em que o barato sai caro, né? Pô, o negócio é baratinho, só que dura pouco tempo. Mas só você comprar um negócio direito para durar muito tempo, tá? Então, para começar, a manutenção dele é elevado, o custo, tá? Então, por exemplo, você vai construir uma rodovia, né, uma pavimentação. Daqui uns, se variar, né, vai variar. Daqui a 3 a 5 anos já está cheio de buraco, tá? Então, a cada 3 a 5 anos você vai ter que o quê? Repavimentar, tá? Então, esses buracos, essas imperfeições que vão surgindo com o tempo, o tempo de duração deles é curto. Tá? Outra desvantagem é o custo dos combustíveis dos automóveis movidos que tem tração, né? Tração de rodas. Tá? Então, eles são movidos principalmente a gasolina, etanol, óleo diesel. Né? E, assim, a gasolina é o pior. A gasolina é mais cara, etanol um pouquinho. Etanol depende, né? Ele parece que é barato, mas ele queima muito rápido. Tá? Eu enchi meu tanque com R$ 100 de etanol. Só que ele vai queimar quase o dobro da velocidade de uma gasolina. Então, mas o diesel é mais barato. Sim, o diesel é um pouco mais barato. Mas no contexto geral ainda faz com que o transporte seja mais elevado. Tá? Ele é ideal para pequenos transportes. Né? Então, se você vai transportar relativamente pouca coisa, um caminhão resolve? Vai de caminhão. Né? Por exemplo, vai levar um caminhão de areia, uma mudança, uma mercadoria. Então, ele é ideal para pequenas capacidades. Inclusive, isso é uma desvantagem, né? A capacidade de carga dele é baixa. Né? Sem contar o risco de acidente que é alto. Né? E também de saqueamento. Né? Já vi muito isso. Se o caminhão tomba com mercadoria, ele acaba sendo saqueado na maior parte das vezes. Tá? Isso quando um caminhão não é parado no meio da estrada para que seja simplesmente roubado. Né? Aí eu te pergunto, quanta desvantagem, né? Vale a pena investir nesse sistema? Gente, vale? Vale? Acho que não. Mas o Não vale. pessoal usa porque é muito mais barato do que os outros. Sim. Então, acontece. O rodoviário, ele é necessário. Tem que ter. Tá? Porque veículos de pequeno porte, né, precisam. Né? Você vai passear com sua família, você vai fazer uma viagem, né? Vai transportar alguma coisinha, você precisa dele, tá? Só que o erro do Brasil foi colocar ele como um sistema prioritário, né? Antigamente, na época das minerações, né, quando descobriram os ouros em Minas Gerais, né, até metade, na verdade,
Até o final do século, tá? Até o final do século XX, o sistema ferroviário ele era muito utilizado no Brasil. Tá? Só que ele foi perdendo a sua, como eu vou dizer, a sua importância. Tá? Então, por exemplo, transporte de pessoas. Ele era eficiente, porém, ele foi tirado, né? Deixou de ser usado no Brasil. No Brasil hoje você tem apenas questões turísticas, né? Igual eu sei que em São João del Rei, né, tem ainda a Maria Fumaça que faz transporte de pessoas, mas é mais uma coisa turística. Tá? Não é uma coisa assim, eu tenho que ir para o Rio, tenho que ir para a cidade, vou pegar um trem. Não tem. Né? Ou você vai de ônibus, ou você vai de BlaBlaCar, ou de Uber, ou com seu carro. Né? Mas sistema públicos, só ônibus. Né? Então, quais são as vantagens de um sistema ferroviário? A primeira delas, grande capacidade de carga. Né? Eu costumo fazer uma relação, não é uma relação exata, tá, gente? É só para vocês terem uma noção. Cada vagão, eu coloco aí mais ou menos como um caminhão. Nossa. Quantos vagões um caminhão consegue, um trem consegue levar? 30, 40, 50, né? Então, assim, a capacidade de carga dele é enorme. Tá? Outra vantagem é que o custo de combustível é baixo. Tá? E a manutenção também é baixíssima. Né? Eu costumo brincar com meus alunos. Né? Você já viu algum trem parado que está quebrado? Parou um trem ali, está quebrado, furou o pneu. Aí a máquina estourou, está parado. Eu nunca vi um trem parado na área urbana porque quebrou. Tá? E outra, os trens já pararam de funcionar, já tiraram o trem, o negócio e as ferrovias continuam lá. Né? Vai fazer 100 anos que o negócio foi construído, o negócio está do mesmo jeito. Né? Então, assim, o consumo dele, o tempo de duração dele, o tempo de vida útil dele é muito mais longa. Tá? Então, a manutenção dele é bem baixa. Aí tem desvantagem? Tem. O elevado custo de implantação, né? Porque para você fazer a ferrovia, é trabalho, né? Imagina você colocar todo aquele ferro, toda aquela madeira, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Isso é caro, né? Dá trabalho. Aí a famosa história é aquele investimento que você gasta no início, mas a curto prazo é caro, mas a longo prazo é um ótimo investimento. Aí, como que eu te provo que esse é um bom investimento? Vamos comparar? Europa. Europa é um continente que usa muito o sistema ferroviário. Né? Quando eu falo de ferroviário, eu estou incluindo o metrô. Tá? Tem o Eurostar, que passa debaixo da terra. Né? Você viaja pela Europa todinha de trem. Transporte de pessoas, né? Não só de carga. Hoje o Brasil é basicamente carga. E mesmo assim não é tão utilizado. Lá para tudo tem carga. Pessoa, então, nossa senhora, você viaja muito de trem lá. Tá? Então aí eu te falo, bom, se a Europa, que é um país altamente, são um continente altamente desenvolvido, no geral, né? Não todos os países, né? Mas em geral é altamente desenvolvido, utiliza, então, porque deve ser bom, né? Mas os caras também têm dinheiro para investir, né? Coisa que o Brasil não tem, né? Metrô no Mas é Brasil hoje é melhor. coisa rara. Mas é Eu melhor sei. pagar caro uma Hã? vez. É melhor pagar caro uma vez do que Não ficar entendi. pagando. É mais preferível pagar caro uma vez do que ficar pagando de pouquinho em pouquinho, toda hora. Sim, sim. Eu costumo fazer essa relação com produtos que a gente compra no dia a dia. Por exemplo, celular. Né? Aí você vai e compra um celular Samsung, né? Pô, barato. Daqui a um ano já tá dando problema. Ou o touch dele já tá dando problema, ou o sistema dele já tá falhando. Né? Aí tem gente que, pô, prefiro você vai lá e paga 2.000 no telefone, mas o telefone dura anos. Você só se livra dele se você enjoar ou você quer um mais novo. Né? Então, assim, tem que colocar na balança, tá?
Então, é a mesma coisa que a relação, né? Você compra um produto da China, que é barato, vai quebrar rapidinho, você prefere pagar um pouquinho mais e o negócio vai durar pra caramba. Então, esse é o custo-benefício que você tem que pesar. Tá? O hidroviário, tá? É o sistema de transporte mais utilizado no mundo. Tá? Acontece que a gente não costuma ver isso muito. Tá? A gente que mora no litoral já quase não vê. Vocês têm o hábito de ver esses navios de carga parados lá? Não tem, porque aqui na nossa região aqui não tem porto. Para quem vai muito no Rio, vê. Quem atravessa ali a ponte Rio-Niterói, ó, eu quando atravesso ali eu vejo muitos, né? Eu também. Lotado de containers, muitos containers, tá? Aí eu faço a mesma relação, né? Eu comparo, né? Gente, é uma coisa comparativa, não é exato não. Eu comparo um container com um vagão de trem e com um caminhão. É claro que as medidas vão ser diferentes. Se alguém souber exato aí de quantas toneladas que leva, beleza. Mas aí, eu acho até que um container ele é maior que um vagão e maior que um caminhão. Eu acho, a impressão que eu tenho é que um container é maior. Mas enfim, então quantos containers cabem num navio de carga? Né? Eu já vi lá no Rio, lá lotado de containers, muitos. Né? Não sei a quantidade exata, não. Então, por que, que ele é o mais utilizado no mundo? Né? Porque é o seguinte, vamos aos benefícios. Né? Menores custos de implantação. Tá? Você só tem que fazer o porto. Você vai fazer o porto, né? Porque no porto tem que ter o sistema de pegar o container, vir, colocar no navio. Você tem que ter o sistema de atracamento do navio, pá, né? A parte de retirada dos produtos. Beleza, montou o seu porto. Tá? O custo de operação é baixo. Tá? E uma coisa muito importante, tá? É o que menos consome combustível. Se você pensar, vamos lá, curta distância e baixa carga, vai de caminhão, não tem problema. Você vai viajar 40 quilômetros, 100 quilômetros, bota no caminhão, baixa a carga, bota no caminhão, deixa o caminhão seguir a vida. Né? Agora, você vai fazer uma viagem de 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, 1.000 quilômetros. Aí você tem que levar muita coisa, filho. Não vai levar pouca coisa, não. Então, é uma viagem tão longa. Se você fizer de caminhão, você vai falir. Tá? Você não vai ter lucro. Então, eles usam um sistema hidroviário para longas distâncias, né? Intercontinental. Então, por que ele é o mais utilizado no mundo? Além dessas vantagens todas que eu falei para vocês, ele é utilizado para longas distâncias, né? China, quem compra produto da China, quem já comprou, né? Leva meses para chegar. Né? Mas por quê? Porque ele está vindo de navio de carga. Né? Então ele vem lá da China, né, aqui, da Europa para cá, daqui para lá, daqui para os Estados Unidos. Tá? Então ele é intercontinental, ele percorre o mundo inteiro. Tá? Então o mundo inteiro utiliza ele e é o mais utilizado. Né? Tem desvantagem? Tem. Né? Eu quero levar só um container. Não vai. Ou você leva muita coisa ou você não leva, porque a distância é longa. Tá? Então, ele é ideal para grandes quantidades de cargas, tá? E ele é lento. Né? Assim como o trem, eu não falei do trem, né? Mas você poderia colocar aí o trem, uma desvantagem do trem. Eu não sei a velocidade média de um trem, mas eu acredito que deve ser uns 60 quilômetros por hora. Não deve mudar muito disso, não. Se alguém souber, né, pode falar aí. Mas eu acredito, eu chutaria. O hidroviário também é lento. Por isso que quando você compra da China, né, ele leva tanto tempo para ele chegar aqui, tá? Porque ele tem que esperar encher, né? Porque ele não vai sair com meia carga. Enquanto esse troço aí não estiver cheio, ele não vai sair, não. Só quando ele estiver saturado, aí sim ele vai sair de lá. Tá? Então, por isso que demora. Então, se você está com emergência, não vai dar, não. Emergência é o de baixo, não. Descendo, vai. O aéreo é o transporte mais seguro do mundo. Tá? Ah, professor,
A chance de você sobreviver a um acidente aéreo é mínima, tá? Beleza. Mas o acidente aéreo é tão raro que quando acontece, notícia, todos os jornais, caiu um avião, caiu um avião. Imagina se fosse noticiado na TV todos os acidentes de carro que acontecessem no mundo. Nossa, eu ia falar isso. E mesmo assim não ia conseguir falar de tudo. Né? Agora, quando acontece um acidente de avião no mundo inteiro, cai um avião, assumiu um avião lá nas Filipinas. Nossa Senhora, virou tema do Jornal Nacional. Né? O dia inteiro falando disso. Né? Fantástico vai fazer uma reportagem exclusiva para falar da família do pessoal que estava lá no avião. Né? Tá? E só que ele é rápido. Então, se você está com emergência, ele precisa uma coisa rápida. Então, situações de produtos de emergência vai ser transportado por ele, né? Por exemplo, falecimento, né? Alguém viajou e tal, morreu, teve que trazer de volta. Você não vai pôr o defunto no barco. Você não vai deixar o defunto 3 meses, 4 meses no barco. Vai chegar aqui só os ossos. Tá? Não tem como. Então, transporte de animais, pessoas que sem vida tem que ser pelo avião, né? Porque senão, tadinho, não tem jeito. Tá? Porém, a desvantagem dele é que é caro pra caramba, né? Porque ele é rápido, é seguro, só que é caro. Tá bem? Dúvidas? Não. 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 Então, vamos dando continuidade. Então, vamos agora para as fontes de energia, tá? A gente classifica as fontes de energia de duas formas: renováveis e não renováveis. Qual é o critério que vai decidir para quem vai para qual lado? Né? Qual é o critério? Você consegue produzir... Oi? Não, fala aí. Achei que era pergunta. Você quer responder? Vai lá. Qual é a sua opinião? Qual que você acha que é o critério? Vai lá. Fala aí. Você consegue produzir na mesma forma, na mesma velocidade que você consome? Essa é a grande questão. Se a resposta for sim, ele vai para a caixinha dos renováveis. Se a resposta for não, ele vai para a caixa dos não renováveis. Né? Isso não quer dizer que o petróleo não seja renovável. Quer dizer, você vai usar ele, ele vai acabar. Você queimou ele, já era. Né? Para você produzir mais petróleo, quanto tempo leva? Milhões de anos. Então, ele entra no renovável. E, por exemplo, deixa eu colocar aqui no renovável, né? Deixa eu ver aqui. Biomassa. Biomassa está no renovável. Aí você vai pegar a cana de açúcar, vai transformar em álcool, aí você vai continuar podendo utilizar a cana de açúcar? Não, aquela que você usou acabou. Você vai ter que plantar mais. Né? Só que o tempo para uma planta de cana de açúcar crescer é curto, tá? Agora, o petróleo não. Né? O petróleo, ele leva milhões de anos para poder ser formado. Tá? O petróleo mais antigo que tem no mundo, ele data da era Mesozoica, de 250 milhões de anos atrás, da época dos dinossauros. Olha só. Então, na época lá do período Jurássico, né, Cretáceo, essa é a época do petróleo. Né? Como que se forma o petróleo? Né? O petróleo é o quê? Restos de animais e vegetais microscópicos, né? Vão afundando no fundo do mar. Né? Por que eu estou dizendo fundo do mar e não na terra? Por que alguém já parou para se perguntar por que tem mais petróleo? Alguém sabe dizer por que tem mais petróleo no mar do que em terra? Porque no mar tem muito mais vida do que na terra? Um chute. Não. Assim, se você considerar o tamanho do oceano, mas Então, por metro quadrado, não.
Se você considerar só o metro. No total, sim, porque o mar é muito maior do que o continente. Mas por metro quadrado, não. A resposta É é... porque tem mais minerais na água? Não. A resposta é uma palavra só. Tem a ver com oxigênio. Na água, você tem menos disponibilidade de oxigênio. O que o oxigênio tem a ver com isso? O oxigênio, ele oxida as coisas, né? Ele degrada as coisas. Exatamente. Então, no continente, você tem maior disponibilidade de oxigênio. No fundo do oceano, imagina o fundo mesmo, né? A fossa oceânica, qual é a quantidade de oxigênio que você tem ali? Mínima. Aí, as bactérias aeróbicas não conseguem atuar, sendo que as bactérias aeróbicas são as maiores decompositores de minerais, né, de matéria orgânica. Ou seja, o animal que morre e vai para o fundo do oceano, ele leva mais tempo para a sua decomposição acontecer. Como ele demora para ser decomposto, ou seja, a decomposição é feita por bactérias anaeróbicas, né? Sendo que no fundo do oceano a quantidade de vida é inóspita. Né? Então ainda tem isso. Então teria que ser bactérias anaeróbicas. Mesmo assim, lá no fundo, a quantidade de seres vivos é mínima. Então, a matéria orgânica, ela praticamente não se decompõe. Tá? Aí essas matérias orgânicas vão acumulando. E entre essas matérias orgânicas vai acumulando o quê? Minerais, né? Rochas, né? Sedimentos, e vai formando camadas de rochas em cima dela. A camada de sedimentos vai aumentando. Isso vai criando alta pressão e alta temperatura. Alta pressão e temperatura modifica a estrutura química e física da matéria orgânica. Aí aquela matéria orgânica vai virar petróleo. Tá? Se fosse no ambiente continental normal, a decomposição leva ao húmus. Tá? O húmus já é o material decomposto. Ali não, é o petróleo. Então, o petróleo são seres vivos que não se decomporam e tiveram sua estrutura alterada. Tá? Então, por isso que é encontrado em maior parte nos fundos oceânicos. Tá bom? E ele é o mais utilizado no mundo hoje, né? O combustível, né? Porque do petróleo, tá? Através do processo de destilação, né? Você tem lá... Ih, gente, fugiu o nome. O processo de separação de partículas por densidade. Destilação fracionada. Destilação fracionada, tá? Então eles colocam o petróleo no tubo e deixam lá quietinho. Os materiais mais pesados vão descer e os mais leves vão flutuar, né? E assim eles separam cada parte do petróleo. Na base do petróleo, o material pesado, a gente chama de pinche. É um material grosseiro, né? Que você pega ele que sua mão fica preta, aquela coisa mais grosseira. Né? Aquela coisa grosseira que a gente consegue fazer até assim, malhar, aquilo lá, a utilização dele é mínima. Antigamente jogava-se tudo fora, tá? Mas descobriram que pode utilizar para fazer asfalto. Então, boa parte do asfalto é resto de petróleo. Tá? Se eu não me engano, dá para misturar com a borracha para fazer outras coisas também. Mas eles misturam com a borracha ali para fazer o asfalto e ó, pinche. Tá? O topo Professor, mais... Oi? sobre as fontes de energia renovável, pode-se considerar tipo as fontes de energia renováveis? Elas são retiradas da natureza, como, por exemplo, energia hídrica, eólica, energia da biomassa. Então, isso aí eu vou falar depois. Mas eles não gastam da natureza, não tiram. Eles usam o movimento da natureza para gerar energia. Tá? Então, por exemplo, hidrelétrica, ele não gasta água para fazer. Ele aproveita o movimento da água para gerar energia. Eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, eles não gastam da natureza. Então, aí assim, eles vão... aí, das camadas, eu estava falando, né? O mais leve que vai formar é o quê? É o gás natural. Então, os gases liberados ali no petróleo vai ficar no topo.
Daí que vem o gás natural, que é o próximo aqui. Tá? Então, o gás natural ele é formado junto com o petróleo. Tá? Aí você tira, né, querosene, óleo diesel, óleos de lubrificantes, tá? Um pouco mais denso, você consegue batom, mulher usa batom, óleo que você passa protetor solar, óleo corporal, tudo isso é de petróleo. O processo de formação do carvão mineral, ele é muito parecido com o do petróleo. É basicamente o mesmo. Qual é a diferença? A diferença é que o carvão mineral, ele é basicamente formado por restos de árvores, né? Então, as árvores vão caindo, vão acumulando, né? E com o tempo, eles fossilizam e formam uma rocha sedimentar, rica em carbono. Tá? E através da queima do carvão mineral, né? Inclusive o carvão mineral, ele é o mais poluente entre os combustíveis fósseis, tá? Todos é o mais poluente. E ele data da era paleozoica. Ele leva cerca de... então, ou seja, o mais antigo é de 500 milhões de anos, 400 e 500 milhões de anos atrás. Ele é mais antigo que o petróleo. Tá? Do período carbonífero e permiano. Na primeira revolução industrial foi o principal fonte energética, hoje é o petróleo. Tá? Então, basicamente, aí para complementar aí os não renováveis, a gente tem aí a energia nuclear. Tá? A energia nuclear, ele utiliza de átomos radioativos. Né? O principal deles é o urânio. Né? Então, através da... Se eu não me engano, o processo dele é parecido com o da criação de bombas atômicas. Então, você faz uma fissão nuclear no átomo e isso libera energia que é transformada em calor que vai virar eletricidade. Tá? Então, é através de elementos radioativos como o urânio. Tá? Então, no Brasil tem no Angra. Em Angra dos Reis tem. É difícil encontrar urânio? Rapaz, não é tão simples assim, não. Eu sei que o urânio, o valor do urânio não é barato, não. Aí, vamos aos renováveis, tá? Energia solar, né? Para quem gosta de astronomia, vai saber que o Sol um dia vai acabar, né? Porém, como isso vai levar aí bilhões ou trilhões de anos para acontecer, até lá já virá um pó, né? Então a gente considera o Sol como uma fonte inesgotável. Tá? Então você cria placas solares, a placa solar, através da radiação do Sol, o calor que é gerado ali, ele transforma em energia elétrica. Tá? Você só vai ter isso disponível durante o dia. Mesmo que o dia esteja nublado, ele consegue, só que aí a geração é menor. Tá? Porém, tudo isso é armazenado eu esqueci o nome onde armazena. Tem um lugar que armazena energia. Então, no dia de sol, no sol ele vai armazenando. Aí, no dia que estiver mais nublado, o tempo estiver mais fechado, tiver pouca disponibilidade, você não fica sem energia porque tem guardado, ele armazena. Tá? Então, você não fica na mão. Mesma coisa à noite. À noite não tem sol, não vai estar armazenando energia. Mas você vai ter a energia armazenada ali não sei o nome do armazenador. Tá. Desculpa, Jada, você pode repetir, por favor, o negócio que você falou que é a chave para entender se é renovável ou renovável? Sim. Você consegue produzir a energia ao mesmo tempo que você utiliza ela? Te dar um exemplo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é utilizada para fazer o etanol. Você vai plantar a cana-de-açúcar, vamos lá na cana-de-açúcar adiantar aqui. Biomassa, né? Quando você utiliza a matéria viva para fazer energia. Você vai plantar a cana-de-açúcar. Eu não sei o tempo para crescimento de uma cana-de-açúcar. Alguns meses, né? Não sei, dias. Deve ser meses. Você vai colher a cana-de-açúcar. Enquanto você está colhendo, você está plantando. Aí você vai fazer o quê? O álcool, o etanol, né? Combustível de carro. Né? Então, o etanol você consome, mas você está plantando. O crescimento dela é rápido. Então, assim, você não, aquela cana que você tirou,
Acabou, você gastou ela, virou álcool, foi embora. Só que você planta de novo e ele cresce. Então, se você consegue utilizar e produzir, ele é sustentável. Então, ele entra no renovável. O petróleo, não. Você vai colocar aí, enche o seu tanque aí com 40 litros de gasolina. Você vai gastar esse tanque em um mês. Quanto tempo que você vai levar para produzir 40 litros de petróleo? Milhões de anos, você não vai conseguir. Então, por isso que ele entra não renováveis, tá? Entendi, obrigada. Então, a biomassa, ele entraria aí como renovável, tá? Então, seria esse caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, bagaço, a gente consegue, através da fermentação, né, fazer a produção, através de bactérias e tal, fazer a produção de álcool. Tá? A eólica, né, você vai usar essas hélices, né, elas giram, né, através da energia mecânica, eles vão produzindo energia elétrica. Tá? O único problema dessas hélices, né, é que tem que ser em lugares com planos, né, relativamente planos, porque o vento, ele precisa, quanto mais montanhoso, mais devagar ele é. Então, quanto mais plano, mais rápido o vento vai. E isso, para girar, ele precisa de bastante vento, tá? Não é fácil de girar isso, não. Tá? Então, em regiões montanhosas não é viável. Então, teria que ser regiões mais planas. Eu sei que na Holanda é um país que adora fazer isso daí. Jader, Oi? porque se a energia solar é tipo, o sol tá aí enquanto a gente existir praticamente. Uhum. Então, por que se ele produz o suficiente, tipo, ele vai produzindo, você vai usando, chega de noite ele usa o que ele armazenou. Se é assim, por que que ele não é mais utilizado? Rapaz, isso aí um dia virou tema de discussão na academia, pra você ter noção. Tava conversando com o professor lá e a gente tava conversando e a conclusão que a gente chegou é o seguinte: interesses econômicos. Tá? Porque se o governo baixasse, ele é caro de colocar em casa, então nem todo mundo tem dinheiro para colocar. Então, os impostos, se o governo diminuísse os impostos, o valor da matéria-prima, seria viável para todo cidadão colocar. Mas eles não querem que isso aconteça. Eles querem que você fique pagando energia elétrica aí para ampla, caro pra caramba, né? Gastando aí de 100 a 200 contos por mês. Então é mais interesse do que. Interesse político e econômico do que viabilidade, porque o preço disso aí é caro. Mas também é uma coisa que você coloca uma vez e fica aí por muito tempo. Sim, eu tenho um aluno do ensino médio que tem na casa dele. Eu fiquei indignado quando ele falou para mim que ele paga uma mensalidade para usar isso ainda. Tá? Nossa. E se ele usar, ele tem uma cota ainda por cima de utilizar. Se ele utilizar mais que a cota, ele ainda paga uma taxa extra. É um absurdo. Você Meu tem que Deus. comprar um negócio, ainda tem que pagar umas taxas ainda pelo negócio. Professor, Oi. mas essa energia que fica armazenada nele, nesse aparelho, tipo assim, se você ficar quase uma semana tipo, só nublado e só chovendo, ele consegue sustentar isso tudo ainda? Não. Vamos supor, eu vou chutar um número qualquer aqui que eu não tenho noção. Vamos falar que você tem uma cota de 200 mil quilowatts por mês. Estou inventando que eu nem entendo de energia elétrica, tá? Eu estou falando merda. Mas vamos lá. Você tem uma cota de 500 mil quilowatts por mês. Aí se você usou 300 mil, os outros 200 vão ficar armazenados e fica lá de bônus para você. Eu fiquei uma semana sem utilizar. Vai armazenar e vai guardar. Então você pode acumular. Entendi. E se Então não tivesse, ele é acumulável. e se não tivesse que pagar essa taxa, eu poderia ficar, tipo, mais ou menos quanto tempo o senhor acha? Aí eu não sei, cara. É um menino que tinha lá que tava me falando que eu nem sabia disso. Ele falou que ele paga uma taxa. Para mim, se comprava, para mim funcionava assim. Você compra a bosta do negócio, coloca no teto da tua casa, puxa o fio e acabou. Para mim era isso. Né? Tá na tua casa, você, né? Seria o certo. Mas Eu não, o acho que governo. isso custa 12 mil reais, eu não sei, tem que pesquisar, mas eu acho que em média é isso. Mas, Mas poxa, depois certeza que pela qualidade que você vai ter,
O ruim é os juros, né? Que você vai ter que pagar essas coisas assim. Aí ele é bem vantajoso. Então, são coisas que eu não concordo. Eu fico indignado eu fiquei indignado quando ele falou isso. Ó, mas aí, vamos lá. Tá? Aí, entrando na questão da água aí, né? Que foi acho que até a Maria Alice que perguntou. Aqui tem uma represa, né? Eles constroem essa represa aqui, tá? E colocam um lugar para a água sair. Enquanto a água está passando aqui, embaixo ali tem um motorzinho. Então a água, o fluxo da água passa por debaixo, né? Então, e vai girando esse motor. Então, quanto mais ela gira esse motor, mais ele transforma energia mecânica, energia cinética, que transforma em energia elétrica. Tá? Então, a água vai embora. Ela vai passar por um caminho diferente, vai girar o motor pelo seu movimento, ela gira e volta para o curso normal depois. Tá? Então, a água você não gasta. Você só usa o movimento dela, igual o vento. Você não gasta o vento. Você vai usar o movimento do vento para poder girar o negócio. É o mesmo princípio. Tá? Então, você vai ter o custo de fazer toda a implantação, né? Colocar os motores e tal. E é o mais utilizado no Brasil, né? O Brasil hoje utiliza o sistema hidrelétrico pra caramba, né? Ele é ruim, ele não gera problemas ambientais de poluição. Não gera poluição, tá, gente? Então, se cair numa questão falando que é poluidor, não é. Ele gera problemas ambientais de habitats, ecossistemas. Porque aonde a água está armazenada para poder fazer o motor girar, ele teve que tirar vidas dali. Às vezes tinha uma população, tinha um bairro ali, uma fazenda, alguns animais que viviam ali, tem que tirar tudo. Então, você acaba afetando o ecossistema, mas não é poluidor. Tá? Biomassa, já falei. Energia geotérmica é quando você utiliza o calor da litosfera para gerar energia elétrica, tá? Aí, gente, é limitante, porque tem que ser países que estão em zonas de encontro de placas tectônicas, tá? Você basicamente coloca isso aí em cima de regiões com magma, tá? Próximo a magma, perto de vulcões, né? Como é que funciona? Os caras pegam água, colocam um tubo, enfiam um tubo para debaixo da terra e soca a água lá para dentro. Soca a água. Quando a água chega lá embaixo, o calor lá é gigante por causa do que está próximo do magma. Não encosta no magma, mas é próximo. Calor gigante. Aí o calor vai fazer o quê? Vai evaporar essa água. Então essa água sobe por um outro cano em forma de vapor e esse vapor vai fazer turbinas girarem e produzir energia elétrica. Tá? O custo é baixo, a produção é ótima, tá? Só que é limitante para regiões instáveis tectonicamente. Não é poluente, né? Não, esse vapor que você está vendo saindo aqui é água. água e vapor. É água. É Mas justamente Mas aí poderia usar esse vapor para condensar e usar de novo a água, não pode? Poderia. Não sei se eles fazem isso não, mas poderia. Ficaria automático, não precisaria Sim. ninguém lá fazendo. Um ciclo, né? Aham. Um ciclo fechado. Ah, Sim, poderia. E por último, né, tem um sistema de ondas e de marés. O Brasil foi pioneiro aqui na América do Sul. Tá? Fica um braço preso no Brasil, tem lá em Fortaleza. O que eles fizeram? Tem um quebra-mar, né? Eles construíram barreira quebra-mar, tá? E esse que evita, né? O que é o quebra-mar? É aquilo que evita as ondas de chegar na costa, porque as ondas acabam destruindo a costa. Então eles colocam essa barreira para as ondas ficarem menores, né? Então eles aproveitaram esse quebra-mar que já existia, não construído, já estava lá. Eles colocaram um braço preso nesse quebra-mar, tá? E uma outra parte que fica encostado na água, tá? Aí, como esse braço, a maré sobe, a maré desce. A onda sobe, a onda desce. Esse movimento de subir e descer, repara aqui no meu cotovelo, ó. Esse movimento, ele funciona como uma bomba, ó. Ele pega a água e bombeia para dentro, ó. Bombeei água, voltei. Bombei e volto. Então, a cada subida, tem um motor aqui que joga a água lá para dentro. Essa água que ele joga lá para dentro,
o fluxo dela vai fazer um motor girar. É como se fosse o mesmo princípio de uma hidrelétrica. Só que você tem uma bomba para poder, com o movimento das ondas, jogar água lá para dentro. E o movimento dessa água, né? Tem todo um sistema lá, mecânico lá que eles fizeram para girar, aí gera energia elétrica. Dúvidas, pessoal? Não. 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 Hoje eu falei pra caramba. Nossa. Uhum. Tranquilo, gente. Então, fala. Na sua opinião, qual seria mais custo-benefício de usar assim? Rapaz, eu peguei com minha turma de ensino médio e passei um vídeo mostrando como funciona cada um. Uhum. Eu vi os caras da geotérmica falando exatamente disso. Que se o mundo utilizasse a energia geotérmica, seria o mais eficiente de todos. Porque ele é muito barato de implantar, não tem danos na natureza e a sua capacidade de geração de energia é gigante. Igual o Gabriel falou, você poderia fazer um ciclo fechado, a água que evaporava, condensava e ficava girando aquilo ali o resto da vida. Tá? Então, o problema é que ele é limitante, né? Aí a eólica funciona, mas também é limitante, não é todo mundo que pode ter. A hidrelétrica eu já acho caro de fazer, mas no Brasil hoje é o mais utilizado. Aí outra, a hidrelétrica é limitante também. Só regiões de Planalto conseguem, planícies não conseguem fazer. Por quê? Você tem que ter queda d'água. Planícies não tem queda d'água. Então, se você pegar o mapa das hidrelétricas brasileiras, elas estão todas em Planalto, porque tem que ter, quanto maior a queda d'água, maior a velocidade da água. Não seria só, tipo, fazer meio que um buraco, aí ela cai e depois você volta ela pro curso normal. Né? Eles fazem a represa. Na represa, não precisa nem fazer buraco, não. Ele só enche o lugar. Não, Né? eu tô falando. Eu tô falando se fosse uma planície. Não precisaria fazer. Tipo, você cava um buraco para fazer a queda d'água. Daria trabalho esse buraco, se cavar buraco. No Planalto você não precisa cavar buraco, você só faz a represa, da represa você produz. Ah, sim. Mas cavar um buraco ia danificar o terreno, podia acontecer algum acidente. Não é ideal. Não. O negócio é Planalto, regiões planálticas mesmo. Tá bom, obrigado. Valeu, galera. Grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.